Oi, gente! Como vocês estão? Estou invadindo aqui o Instagram do Lumina Tour Viagens. Eu sou Murilo, do Pílulas de Poder, e nós iremos fazer uma viagem, né, a caravana Pílulas de Poder Egito e Israel. E aconteceu um imprevisto, eu não pude fazer essa live lá do Pílulas de Poder, e aí a Carol cedeu aqui o espaço para que a gente pudesse fazer essa live incrível aqui sobre o que significa sair do Egito aqui pelo Lumina Tour Viagem. Então já deixo aqui registrado meu agradecimento à Carol e eu vou pedir o apoio de vocês. O Instagram está boicotando o Pílulas de Poder, então eu peço para que vocês interajam aqui, que vocês encaminhem aí essa live no aviãozinho para muitas pessoas. Vejam aí quantas pessoas vocês lembram que gostam de Israel, que gostam do Egito, que têm interesse em tudo que a Bíblia fala sobre essas nações, e encaminhe essa live aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque nós iremos fazer essa live e iremos iniciar agora. Deixa eu já chamar a Carol aqui. Aconteceu esse imprevisto, gente, então a gente tem que estar, não desanimar, né? A gente precisa. Sejam bem-vindos todos vocês. A live que seria no Pílulas de Poder vai ser aqui agora no Lumina Tour Viagens. E cadê? Deixa eu chamar a Carol. Carol, já manda aí a solicitação para a gente já iniciar. Deixa eu convidar a Carol. Então, gente, foi isso. A live ia ser por lá, mas não tem problema. Oh, meu Deus. E aí, Carol? Ei, Que mexe nesse negócio? Peraí. Tem alguma coisa de errado? eu tô me escutando aí. Ah, você tá se escutando? É. Deixa eu entrar e sair, pode ser? Ok. Peraí, um segundo. Quem sabe faz ao vivo, Murilo. É isso aí. Peraí. Vamos aguardar a Carol voltar. Será uma live incrível, tá, gente? A gente vai começar um momento aqui com um devocional, a gente vai trazer algo sobre o Egito e depois nós iremos falar, sim, um pouco da viagem. Inclusive, tem um passageiro que vai entrar aqui ao vivo para falar das expectativas dele, o Carlos Quesada, ou Quesada, não sei como se pronuncia o sobrenome dele, do Rio de Janeiro. Ele vai falar conosco um pouquinho. Então, deixa eu ver se a Carol já está aqui de novo. E vamos dizendo aí, vocês estão nos ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Carol? Eu. Pronto. Tá me ouvindo? Pessoal, vocês me ouvindo? estão nos ouvindo bem? Nos falem aí nos comentários, para a gente poder iniciar. Tô te ouvindo. E eu vou pedir mais uma vez aqui para vocês, Peraí, Brasil. compartilhem essa live, porque seria lá pelo Pílulas de Poder e nós tivemos um imprevisto e vamos fazer por aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. O propósito dessa live vai ser cumprido. Deus está no controle, nada disso nos abala, porque Deus tem um controle. Nós temos orado sobre isso e o Senhor sabe o que faz. Nós entregamos a live a Ele e disse: Senhor, tu tem liberdade para fazer o que tu quiseres. E, inclusive, não permitir que nós fizéssemos a live lá no Pílulas de Poder. Nós não sabemos o motivo, mas Ele sabe de tudo e é isso que importa. Não é isso, Carol? Tá nos ouvindo bem? Nós não estamos te ouvindo. Não. Pessoal, vocês estão ouvindo a Carol? Ouvindo. Agora sim. Mas você tá se ouvindo? Tudo bem, a gente continua assim. Eu tô Tá vendo. bom. Amém. Gente, eu já arrasei no meu look egípcia, mas a live não dá pra ver meu look. Como é que faz? Acabou o eco, mas não se ouve a Carol. Não estamos ouvindo. Sério? Você tá me ouvindo? Eu tô, mas o pessoal tá dizendo que Carol, sem áudio, o microfone dela deve estar com problema. Mas espera aí. Agora sim. Agora sim, então. Estão ouvindo a Carol ou não? Sim ou não? Mostra o vestido só a parte. Gente, olha lá as curiosidades. Já consertou. Então vamos iniciar. Vamos iniciar orando, né? Orando, porque nós sabemos que tudo que a gente vai fazer para Deus, existe aqueles levantes do inimigo. Foi assim com Neemias e será assim sempre.
Aqueles que decidem seguir ali na rota da direção do Senhor, acontecem essas coisas e está tudo certo. Mas, Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente nessa live, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar os nossos corações, que o Senhor possa trazer revelação daquilo que nós lemos e que nós nos preparamos para passar para os nossos irmãos. Pai, nós queremos descansar em Ti, Senhor, porque Tu sabe de tudo e não é um problema ou um imprevisto desse que vai fazer a gente desanimar. Nós agradecemos porque nós entendemos o propósito acima de tudo. E eu te agradeço pela vida da Carol, que tem sido muito usada na minha vida. Inclusive, cedeu esse espaço aqui do Lumina Tour para a gente fazer essa live e avançar naquilo que o Senhor nos chamou. Te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um das pessoas que estão aqui. E Amém, é Senhor. isso, no nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Ok, gente? Amém. Olha se tá bom aí, Murilo, o áudio. Eu tô Melhorou? ouvindo bem. Melhorou. Ah, então Vocês bom. estão ouvindo bem, gente? Vamos esperar o pessoal responder. Eu tô ouvindo um pouquinho de eco no meu som, mas tudo bem. Eu continuo Sim, a live tava- assim. Sim, melhor. Deixa eu ver. A gente tá igual Não, oftalmologista, melhor ou piora? vamos continuar assim. Eu acho que vamos Vamos continuar assim. Tá com eco, estão falando, mas tudo bem. Gente, a gente vai continuar assim. Glória a Deus. Tem um pouquinho de eco na minha fala, então eu vou falar menos. Carol, você vai falar mais do que eu. Oh, não é difícil, não. Vamos lá? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui. O que significa sair do Egito? Essa foi a proposta da live, né? O título que nós colocamos. E tem um sentido espiritual. E a gente queria trazer um pouco disso e falar com vocês aquilo que nós entendemos sobre tudo isso. Porque, espiritualmente falando, nós devemos sair do Egito. Nós podemos traçar um paralelo com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, com a nossa vida. Sugestão, quando o Murilo falar, a Carol pode baixar o som dela, talvez o eco melhore. Vê aí, Carol, se vai melhorar. Obrigada, Rosa Maria. Nossa, ficou top. Vocês estão ouvindo agora? Glória a Deus. Obrigado, Rosa Maria, pela dica. Obrigada, Rosa Maria. Pronto, então vamos lá, gente. Agora sim. Para iniciarmos, eu vou trazer aqui primeiro algumas informações sobre o Egito, gente. Algumas informações. Eu coloquei até no Pílulas de Poder algumas enquetes e vocês responderam, vocês interagiram bastante sobre algumas curiosidades históricas e bíblicas sobre o Egito. E eu queria trazer aqui para a gente iniciar essas informações. A primeira informação é que realmente é verdade aquilo que eu coloquei lá nos stories, que muita gente falou que era fake news, que era falso, que era mentira, mas o Egito foi, de fato, a primeira potência ali mundial relacionada com a história da Bíblia. Foi uma potência mundial ali durante muitos anos. É uma nação realmente emblemática, misteriosa, berço de muitas práticas, inclusive espirituais, místicas e culturais. Sim, o Egito é berço de muita coisa que a gente vê no mundo hoje, em sociedades secretas, ocultistas, tem muita coisa. O Egito é rico em cultura espiritual também, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Foi justamente também sob o domínio do Egito que a nação de Israel surgiu. Então, vejam quanta coisa nós podemos extrair da história. Aqui eu falo da história mesmo, sem falar muito na Bíblia, porque isso é história. Nós podemos extrair do Egito, mas também nós podemos fazer um link com a história bíblica. Ali no Egito aconteceram muitas histórias bíblicas, muitas histórias que nós encontramos ali desde Gênesis, ali quando Abraão desce para o Egito e tem aquela situação lá. Depois no Êxodo, a gente já deixa até aqui como sugestão. Você quer estudar e aprofundar no tema Egito na Bíblia, leia o livro de Êxodo inteiro. Então, muito importante isso. Então, muitas pessoas, quando pensam no Egito, Carol, vem na mente delas logo o quê? As pirâmides, as esfinges, os faraós, os camelos, o deserto. Os camelos. Não é? Vem logo isso, porque é o que está marcado na gente. A gente aprende isso na escola. Né? A gente, quando vai estudar ali as civilizações, a gente vê aqueles aeroglifos que fala aquelas escritas. Então,
vem logo isso na nossa mente. Mas agora eu quero fazer um link com a história bíblica, com a história da Bíblia. Foi justamente o Egito, a nação onde os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó foram escravizados, pessoal, por mais de 400 anos. Então vejam, comece a entender agora biblicamente falando. O Egito foi a nação em que escravizou e oprimiu o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, durante aí por mais de 400 anos. Então imaginem, foi também o Egito o lugar onde o povo de Israel foi humilhado, foram expostos a crenças místicas, politeístas. E isso é importante que fique na mente de vocês. O Egito era, e ainda hoje a gente vai encontrar isso na viagem, inclusive, a gente vai ter contato com isso. Eles acreditam em muitos deuses, eles acreditam em muitas coisas. E ali dentro desse contexto, do povo de Deus sendo escravizados, o povo de Deus acreditava apenas no único Deus verdadeiro, Yahvé. Então você imagine passar ali por mais de 400 anos em um lugar onde você é escravizado, em um lugar onde você é humilhado e você permanecer firme na sua fé. É lógico que teve aqueles que houve o sincretismo religioso, alguns começaram a crer naquilo que os egípcios creram, mas enfim, eles tinham essa cultura espiritual de ter muitos deuses, eram politeístas, e também foi ali no Egito um lugar de muita tirania, crueldade, sofrimento, mas enfim, Deus é aquele que levanta pessoas, e ele decidiu em um tempo oportuno levantar uma pessoa que seria o libertador de Israel. E aí eu pergunto para vocês, para a gente interagir, quem foi o libertador de Israel? Eu quero ver vocês interagindo aqui. Quem foi que libertou, que foi chamado por Deus para ser libertador de Israel? E eu tenho uma coisa interessante para falar com vocês. Antes de continuar, eu quero pedir para vocês, gente, informar quem está chegando agora. A live que aconteceria lá no Pílulas de Poder, houve um imprevisto, o Instagram não está deixando eu fazer mais live por um período. Então eu peço que vocês compartilhem essa live. Será uma live muito rica em história bíblica, em cultura. E isso, Moisés. Exatamente, Moisés. Muita gente respondeu a Abraão, tá? Na enquete que eu coloquei nos stories, mas foi Moisés. Deus levantou Moisés. E uma das coisas, Carol, que eu escrevi logo quando eu iniciei o Pílulas de Poder, eu escrevi um e-book chamado 7 Pilares para uma Vida Plena. E tem um pilar lá onde a gente fala sobre identidade, sobre propósito. E uma das coisas que eu falo nesse e-book é que para a gente identificar o nosso propósito, muitas das vezes, o que vai nos mostrar qual é o nosso propósito é uma indignação ou uma raiva santa. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés, em determinado momento ali, ele vê um egípcio batendo em um hebreu, maltratando, e aí ele tem uma indignação santa. Ele tem uma raiva santa ali. E aquilo já revela um pouco do chamado dele. Quando a gente é indignado com alguma situação na sociedade, quando a gente é indignado com alguma coisa que acontece ao nosso redor, uma indignação santa pode ser um indicativo do chamado que Deus tem para você. Então, Moisés ele ficou indignado e porque ele seria o libertador do povo de Deus ali no Egito. Então, Deus tinha um plano de libertação para aquele povo no momento oportuno. E esse plano exigia apenas obediência e fé. Era um plano destinado ao sucesso, porque onde Deus tem propósito, ele mesmo se responsabiliza, ele mesmo começa a fazer tudo que é necessário, os milagres, para que a coisa ande para frente. Então, só para contextualizar. Sim, pode falar, Carol. O interessante, né, quando a gente fala de Moisés, que Moisés ele foi um protagonista humano, né, assim, da história, não só da humanidade, mas também da Bíblia, e que ele era um homem comum, como nós somos, né? Exato. O que significa que Deus, quando ele nos escolhe, ele não nos escolhe por aptidões, por capacidades, né? Ele nos escolhe dentro da nossa fragilidade, dentro das nossas condições. E é interessante que quando ele escolheu Moisés, quando a gente vai lendo ali a palavra de Deus, a gente vai vendo como que Moisés, em uns momentos, ele se levantava como um líder forte do povo, mas ao mesmo tempo tinha momentos em que ele aparecia como alguém muito medroso, muito inseguro, né? E aí quando a gente começa a analisar a história, né, de Israel e todo esse tempo em que o povo estava sendo liberto da escravidão ali de Egito para a Terra Prometida, naquele período de deserto,
a gente vai vendo que nesses períodos que são os mais difíceis, Deus ele vai moldando o nosso caráter, né? Ele vai nos traçando, é o que você falou aí. Se ele tem um propósito para a nossa vida, ele vai nos dar, então, provisões dentro daquilo que a gente precisa para a gente viver conforme ele espera de nós. Então, por exemplo, Moisés, ele não conseguia falar em público, ele era gago e Deus foi lá e levantou o irmão dele, Arão, né? Exato. Então, assim, Deus foi provendo tantas coisas, e aí a gente vê um homem tão frágil como nós, e ao mesmo tempo que ele era egípcio, que ele era um príncipe, ele era hebreu, né? Na mesma medida, assim, em que a gente vai vendo o antagonismo, que ele era um homem, um líder forte, ele também era um homem que se posicionava como alguém medroso muitas vezes, e a gente consegue nos enxergar nele. Exato. O mais interessante da Bíblia é isso, porque muitas vezes as pessoas elas têm assim uma ideia de que é algo muito intocável, né? Ser cristão, seguir aquilo que a Bíblia diz é algo muito intocável. E não, ao mesmo tempo que ele era príncipe, ele passou a ser escravo. Exato. Quando ele entendeu que ele era um hebreu. Exatamente. Né? Então, isso é muito interessante e muito intrigante. Então, o Egito, ele é um lugar muito rico porque ele vai além das esfinges, ele vai além das pirâmides, né? Exato. Ele vai além dos camelos. Ele é uma potência histórica, arquitetônica, mas também de história bíblica. Tanto é que o Egito ele foi marcado pela vida de grandes profetas que passaram nele. Sim. Né? Uhum. Por exemplo, Moisés, que a gente está falando, ele foi responsável por escrever o Pentateuco. Isso. As leis judaicas, né? Então, quando a gente vai lendo ali Êxodo, Levítico, Números, né? Todos esses os 5 primeiros livros ali da Bíblia, a gente vai vendo, assim, as rupturas que Deus foi fazendo na vida desses profetas para que houvesse uma liberação, uma libertação do povo. Uhum. Então, a gente precisa entender, antes, gente, de fazer viagem para qualquer lugar, é muito importante a gente estudar o lugar que a gente vai viajar. Muitas vezes eu me deparo com passageiros assim, completamente aleatórios, né? Não sabe nem onde está pisando. Não, é importante para que você tenha consciência da viagem que você está fazendo, para que aquilo se torne mais rico, para que você possa aprofundar mais. Fala assim, nossa, mas é isso que eu vi, é isso que eu li, então é assim, né? Porque a gente tende a ter uma santa imaginação, né? A respeito das coisas. E aí, quando você pisa lá e vê toda essa história, é muito interessante. O Egito, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Egito foi o lugar onde Jesus cresceu. Sim. E aí, quando a gente chega em Belém, ali a manjedoura, é muito interessante porque quando você está ali no Campo dos Pastores, que é próximo do lugar onde arqueologicamente se tem evidências de que seja o lugar onde Jesus nasceu, você tem um marco muito histórico e profético. Porque quando você olha para um lado, você vê a Galileia, onde Jesus ele começa o ministério dele. Quando você olha para o outro, você vê o Egito, que é onde ele vai fugir ali daquela lei do rei Herodes, que era para matar as crianças, né? Que também houve uma lei na época de Moisés, para matar também as crianças. E você vê Belém. Então, assim, toda a história de Jesus ali registrada em um lugar que você consegue ver geograficamente tudo aquilo que está descrito na Bíblia e nas profecias. Sim. Olha que interessante, né? Exatamente. Então, o Senhor, ele chamou ali, eu percebo que quando ele nos leva para esse lugar de deserto, como ele fez com Moisés, assim, ele não só nos chama, mas ele nos leva a um lugar de restauração. E à medida que ele vai nos restaurando, nos curando, ele nos leva a um lugar de propósito. Então, quando ele leva Moisés para aquele ambiente ali, na casa sendo um príncipe, depois ele tira ele, leva ele para Midian, fugido, né? Depois que ele mata que ele mata um egípcio, a gente vê o Senhor levando ele para um deserto, para um lugar que não tinha nada, para cuidar de ovelhas, para lá na frente ele cuidar do povo de Deus. Sim. E nesse lugar Deus foi restaurando ele a ponto de que ele fosse um libertador, nos remetendo ao Messias. Exato. Então, o deserto é isso. Quando a gente tem que parar muitas vezes de romantizar
né, a Bíblia, romantizar a palavra de Deus e começar a trazer isso para a realidade. O que A que é um realidade. deserto? Isso, Né? exatamente. O que que é um deserto para você? O que que é um deserto na vida da gente? Quem nunca passou por um deserto? Né? Uhum. Então, é exatamente isso. Eu queria, assim, que o pessoal falasse, quando a gente fala a palavra deserto, o que que isso te lembra? Né? Porque o Egito é um lugar assim. É um deserto. A gente Deserto, vai fazer essa árido. travessia e é preciso a gente entender que história é essa, o que que isso significa, né? O que que ele tem para nos Uhum. ensinar? Porque muito mais do que só ver o Exato. deserto, achar lindo aquelas dunas, há um ambiente ali que é de calor intenso durante os Uhum. dias, um gelo de noite, né? Um lugar com solo fraco, pobre, porque você não tem água, então é um lugar de escassez, que tem uma Uhum. vegetação escassa. E aí, da onde vai vir a provisão? Exato. E, Carol, na história bíblica a gente vê, né, como o Senhor foi cuidadoso com o povo dele, né? Porque é como você falou, o deserto é muito quente durante o dia e é muito frio durante a noite. E Deus foi a nuvem que cobriu eles ali do sol, que protegeu ele do sol. E à noite Deus foi aquela coluna de fogo que acompanhou. Então vejam a preciosidade também de entendermos o motivo de atravessarmos o deserto, inclusive das nossas vidas. Agora, uma coisa interessante, Carol, é que deserto, eu sempre digo isso, e eu vou sempre repetir, o deserto é uma travessia, é como você falou. Não é o destino final do povo de Deus. O deserto não é o destino. Não é lugar de habitação. É lugar de passagem. É um lugar onde você não pode ficar. Então, digo aqui para vocês, se você está passando por um deserto aí muito prolongado, comece a perceber quais são as lições que eu ainda não aprendi para sair desse lugar. Quais são os aprendizados que Deus quer me mostrar ou o processo que eu tenho que passar que eu ainda não aprendi para poder sair. Porque enquanto nós não aprendermos o que Deus quer nos ensinar no deserto, a gente não sai do deserto. Tá? Uma geração inteira ficou para trás, morreu sem pisar na terra prometida, na terra santa. Por quê? Porque não obedeceu, porque murmurou, porque não deu ouvidos ou não relembrou as promessas que o Senhor declarou há tempos atrás. Então, outra coisa interessante, e eu quero reforçar aqui, Carol também falou, tudo que a gente vê, gente, no Antigo Testamento converge e tem a ver com aquele que viria. Então, essa libertação do povo do Egito para a Terra Prometida tem a ver com o que Jesus faria comigo e com você. Nós estávamos, antes de conhecer Jesus, em um lugar de escravidão do pecado, em um lugar de opressão, em um lugar de escuridão. E Jesus, ele nos libertou, ele nos tirou desse lugar e nos levou para ter uma vida plena, uma vida abundante. Não isentos de problema, mas sabendo que em todo o problema ou em todo o deserto, ele está conosco. Ele está conosco. E, Carol, uma coisa que me deixa muito interessante é que, apesar do medo e apesar dos receios ali que Moisés tinha, eu não sei falar, Senhor, apesar de tudo isso, quando a gente vai ler aqui em Êxodo, ele obedeceu. E, Carol, Deus tem me falado muito esses dias sobre a obediência. Deus tem me Uhum. falado muito sobre isso. Eu quero que vocês escutem isso. De Gênesis a Apocalipse, você jamais vai encontrar alguém que se arrependeu de ter ouvido ou ter dado ouvidos à voz de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você não encontra uma pessoa da Bíblia que se arrependeu de obedecer à voz de Deus. Agora, eu confesso, eu conheço muitas pessoas que não obedeceram à voz do Senhor e sofrem as consequências de não dar ouvidos àquele que nos mostra lá na frente o que a gente vai passar. Então, a Bíblia é clara ao dizer que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então, escolha obedecer a Deus. E Carol vai continuar falando aí, mas antes de Carol falar, tem um versículo, Carol, que me marca muito, e é em Êxodo. E como eu estava estudando para essa live, Êxodo 14, o versículo 15. Sempre que Deus vai mudar uma estação na minha vida, ou sempre que Deus quer que eu mude algo assim profundamente na minha vida, ou mude a estação, ou mude o ciclo, ele fala comigo nesse texto, Êxodo 14, 15. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Muitas vezes, Deus ele nos dá uma direção muito clara. E mesmo seguindo nessa direção,
nós poderemos chegar em situações onde É. nós olhamos para trás, tem um exército do inimigo. E que se a gente voltar, a gente morre. Mas quando a gente olha para frente, também tem algo que é intransponível ou impossível aos nossos olhos. E quando nós estamos diante dessa situação, o que fazer? E Deus fala muito comigo. Murilo, marche, avance. Vá em direção àquilo que eu já falei para você. Avance e veja os milagres acontecerem. Marche e veja o mar se abrir. Continue, obedeça e viva o sobrenatural de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa live com a gente. Você está numa situação onde você olha para trás e tem um exército inimigo. E você olha para frente e também vê algo impossível de você transpor. Marche, avance. Deus já te deu uma direção, então avance. Vá em frente, obedeça e veja os milagres do Senhor acontecer. Carol, Amém. pode falar. Ô Murilo, essa palavra sua me lembrou assim, do que o Senhor me falou hoje de tarde. Eu estava orando e eu estava com um sentimento assim dentro de mim que eu não estava entendendo, uma coisa estranha. E o Senhor falou comigo assim, você está como Elias quando ele foge para o deserto fugindo de Jezabel. Eita. Aí, e isso me lembrou que quando ele foi para o deserto, ele chegou, andou dias, dormiu, e aí os anjos do Senhor vieram e o serviram. Uau. E o Senhor acordou, ele falou, o que você está fazendo aqui? E ele falava assim, mas eu sou profeta, eu fiz isso, todo mundo, eu obedeci, ninguém mais obedeceu. E o Senhor falou, e aí ele dormiu de novo, aí os anjos serviram, o Senhor falou assim, volte. E o Senhor falava comigo assim, eu preciso abrir os seus olhos para que você veja, assim como Elias orou para Jearim, para que ele visse o exército dos anjos que estavam lutando por ele. Sim. E ali o Senhor começou a ministrar isso comigo, sabe? E eu lembrei daquele louvor do Diante do Trono que fala, chama defensor. Sim, Não, sim. não é nem que é um defensor e depois é aquele que é um aleluia, que eu levanto um aleluia, mesmo quando eu não entendo, mesmo na frente dos meus inimigos, porque é ele quem luta por mim. Uau. Né? Então, muitas vezes é isso mesmo. A gente está ali num ambiente que a gente está com medo, que a gente está se sentindo cercado, mas a gente não consegue ver aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que no mundo espiritual já está determinado, porque a palavra, e hoje eu li um Salmo 18, que diz assim que a palavra de Deus, as escrituras, elas são como se elas são incontroversas. Sim. E então significa que assim, quando ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele já venceu, a gente não precisa temer, né? Uau. Tanto é que enquanto o povo ia, né, para essa travessia aí da escravidão do Egito para Israel, o que ele falava até para Moisés? Não temas, eu sou contigo, não sou eu que te chamei, que te enviei, não temas. Então, e a gente começa, a gente tende a temer, né? A ter medo. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor é Cristo. Isso. Então, eu estava falando para uma amiga minha, todas as coisas da nossa vida convergirão para Cristo. A palavra de Deus diz o seguinte, que alegrai-vos nas provações ou nas tribulações, ou seja, no tempo do deserto. Porque elas produzirão você perseverança, ou seja, eu não vou parar. O exército está aqui atrás, mas eu vou continuar marchando. Isso. Ela vai produzir em você um caráter aprovado, ou seja, o Senhor vai mostrar em você as suas fraquezas, as suas limitações, né? Aonde você tem errado diante do Senhor, onde você precisa obedecer para ter um caráter aprovado. E isso gerará em você esperança, ou seja, o verbo esperançar, daquele que espera. Isso. Exato. Em Deus. E aí diz assim, porque a esperança que se crê nele, ela não é em vão, né? Então, o que significa? Que toda vez que o Senhor coloca em nós um tempo de deserto, significa que ele vai nos levar a ele. Porque como que a gente vai alegrar? Eu falo que a regra do reino, ela é o oposto daquilo que o mundo diz. Como que você vai se alegrar numa tribulação? Mas quando você entende que aquela tribulação é algo que Deus está preparando para você, para que faça com que você seja mais parecido com ele no seu caráter, na sua espera, né? Seja forjado. Que você seja forjado por ele, a gente tem que se alegrar, porque o deserto, poxa, é uma forma de eu chegar mais perto de Deus, é uma forma de eu ser mais parecido com Jesus, e isso vai me levar a um grau de amadurecimento.
né? Não tem como a gente não tem como a gente viver uma vitória sem uma luta. Sim. Você ouviu alguém contando aí algum caso de guerra se não tiver luta? Não existe isso. E algo que eu anotei aqui que é muito interessante, que diz assim, que o livro de Êxodo, no livro de Êxodo estão os alicerces para a fé desse povo. Significa que a nossa fé, ela é produzida no deserto. Nos nossos tempos de dificuldade. A nossa fé não é produzida nos tempos de bonança, de alegria. Tanto é que na Bíblia a gente sempre vê, até no Novo Testamento, é muito interessante isso. Os judeus, eles requerendo assim, o nosso pai Abraão, nananana, nós queremos ver aquilo que o Senhor fez, aquele que enviou o maná, né, que mandou a nuvem para quando a gente estava com calor, que mandou, sabe, que mandou o fogo para nos aquecer. Então, assim, eles sempre se lembravam, eles sempre vão remeter ao tempo de deserto que eles passaram. Isso é muito interessante. Então, é no tempo do deserto que a gente vai ter base e fundamento em Cristo para a gente poder viver o tempo bom. Exatamente. Muito interessante. Esses dias, eu estava dirigindo, estava chegando em casa tarde da noite, e eu comecei a ficar com medo. Por causa da estrada, a estrada que é muito sozinha. Me bateu um medo do nada. E aí eu comecei assim, eu falei, nossa, eu não posso ficar com esse medo aqui agora. Vou começar a liberar a palavra. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo assim, eu sou Deus Emanuel, eu sou Deus com você. E meu celular estava descarregando. E aí já começa aquela paranoia. Nossa, se der algum BO comigo na estrada, meu celular descarregando, como é que eu vou fazer? E aí eu falei, vou. Aí eu comecei, falou, Deus, Senhor é Deus Emanuel, Senhor é Deus comigo, eu não temerei, porque a tua palavra diz que o Senhor está à minha direita. E aí comecei a falar a palavra. Quando eu cheguei na minha casa, estava tudo muito escuro. E a minha lanterna do celular não ia ser suficiente na bateria para eu chegar da garagem até a porta. E aí eu falei, nossa Deus, como é que eu vou passar nesse escuro? Ou, quando eu olhei para o céu, é como se as estrelas fizessem assim, pluf. E o céu iluminou de uma forma que eu consegui chegar em casa tranquilamente. Eu lembrei dessa passagem aí de Êxodo. Quando Deus mandava o fogo no deserto para o povo. E ele falou assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Uau! Então a gente precisa, gente, começar a trazer à existência tudo isso que passou. Abacuque diz, nós queremos viver de novo tudo aquilo que o Senhor já fez. Exato. Carol. Então, muito mais, eu falei pro Murilo, a primeira vez que ele chegou aqui, muito mais que fazer uma viagem só de experiência, você vai ter tudo isso. Gastronômico, histórico. É ter uma experiência de viver a realidade daquilo que as pessoas acham que é difícil demais para viver. Mas eu falei isso pro Murilo. Eu aprendi isso com os meus pastores, que o reino de Deus, ele não é um padrão muito alto que a gente não consegue alcançar. Pelo contrário. Ele é um padrão muito baixo, a quando a gente não querer se humilhar e ser como Cristo. Filipenses 2 diz que ele se humilhou, se tornou servo, se tornou escravo, até a morte cruz. Então, quando a gente entende isso, cara, tudo muda. É como se os nossos olhos fossem abertos, né? Como se as escamas fossem tiradas. E quando a gente pisar no Egito, a gente vai ver que muito mais que a história, o ambiente espiritual daquele país, ele é opressor. Muito. Eu ouvi falar disso. Ele é muito opressor. E é um país que a gente vai aprender que hoje é um país muito pobre. Você começou falando que foi a maior potência da humanidade, foi. Tanto é que José do Egito. Sim. Né? A gente tem história de José do Egito aí em Gênesis que nos conta o tamanho da potência que foi. Foi levantada por um homem de Deus. Exato. Até que o povo começou a desobedecer. Até que o povo começou a cultuar outros deuses que não eram o Senhor. E outros deuses não necessariamente sejam um santo de barro. Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser dinheiro, pode ser viagens, pode ser carros, pode ser o que for. Em que você tem confiado? Né? Quando a palavra de Deus diz deuses, é onde está o seu coração. Exato. Né? E aí, então, quando você hoje pensa que lá hoje é um país pobre, escasso, por causa de um povo que 85% hoje da população lá é muçulmana, 15% é cristã, mas um povo que tem muitos deuses. Então, eles são conhecidos pelo misticismo, né? É um povo que tem uma cultura, né, politeísta mesmo, né? Um povo emblemático, um povo muito diverso, assim, de que as pessoas muitas vezes vão
para ver aquelas esculturas, aqueles deuses, sem saber o que elas estão, Sim. que eles de fato estão contemplando a ponto de adorar. Exato, exato. Então, é uma viagem muito intrigante, eu digo assim. Muito, muito. Eu tô muito. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre o Egito, eu fiquei muito assim, com expectativa. Porque minha expectativa, eu confesso que no início estava somente em Israel. Mas quando eu comecei a estudar biblicamente, ver vídeos sobre o Egito, eu confesso que eu fiquei com uma expectativa muito alta também no Egito. Até porque é necessário a gente ter contato com a história. Contato, história que eu falo, história mesmo, aí história bíblica também, sentir esse lado espiritual também, porque muita coisa aconteceu ali. Gente, a primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito. É sobre uma das pragas, né? Que muita gente respondeu lá no Pilas. Foram 7, não, foram 10 pragas. Foram 10. E cada praga daquela, Deus ele mandou específica sobre alguma divindade dos egípcios. Então Deus estava dizendo assim, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus sobre todos esses deuses de vocês. A água do Nilo se transformou em sangue, por quê? Porque o Nilo era um Deus. Veio o Rã sobre o povo. A Rã também era um Deus daquele povo. Então Deus mostrou que o Deus verdadeiro é aquele Deus, o Deus de Israel. É o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. E Deus, ele tem ciúme. Quando eu leio ali, Carol, Oséias, Deus mostra que tem ciúme do seu povo. E quando Deus Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Ele se caracteriza assim, eu sou Sim. um Deus zeloso. Exato, ele é um Deus zeloso. E ele, quando vê a gente dando honra, a gente glorificando outra coisa que não ele, não é porque ele precisa da nossa adoração, que ele não precisa. Mas é porque ele sabe que a partir do momento que nós adoramos ídolos, como o Carol falou aí, que o nosso coração é facilmente uma fábrica de ídolos, se a gente não tiver cuidado. Então, a partir do momento que nós colocamos ídolos no lugar de Deus, nós atraímos maldição para a nossa vida, nós nos frustraremos, porque todos os ídolos, você pode pensar aí, todos, os ídolos dos egípcios, os ídolos dos gregos, enfim, eu não estou falando aqui especificamente de um ídolo ou de uma divindade, mas qualquer ídolo que não seja o Deus verdadeiro tem os pés de barro. Tem os pés de barro, nos frustram, nos decepcionam, porque eles não têm poder para nada. Nada. Deus é quem criou tudo. E aí, Carol, falando de deserto também, você falou no deserto, já pra gente entrar na parte da viagem aqui, se o Carlos... Pois menino, eu já tô aqui num gancho interessante para lançar, mas pode falar. Se o Carlos estiver aí, o Carlos já manda a solicitação pra gente te chamar, Carlos. Eu queria contar umas curiosidades do Egito, gente, porque às vezes a gente fala assim, espiritualmente, historicamente, às vezes a gente tem como cristão, né, às vezes a gente tem alguns receios, algumas coisas assim com o Egito. Mas o Egito, ele é muito interessante. Vocês sabiam que o calendário que a gente usa hoje, ele foi inventado no Egito? De 365 dias, 12 meses? Você sabia? Eu não sabia. O calendário foi inventado no Egito. Outra coisa, vocês sabiam que a aliança de casamento, no dedo anelar, ela foi uma prática que começou no Egito. Os egípcios, eles acreditavam que nesse dedo tem uma artéria que leva até o coração. Uhum. Então, pelo fato de relacionar coração e amor, eles então criaram as alianças de casamento para afirmar que aquilo estava ligando o coração daquelas pessoas que estavam se casando. Olha que interessante. E aí depois surgiu então o anel, que é a aliança em si, que é redonda, que significa infinito. Olha que legal. Muito Eu interessante. preciso contar para as meninas uma prática do Egito e também de países árabes que vocês vão achar super interessante. Quando eles querem se casar com uma mulher, os homens preparam dotes. E aí, eles querem comprar as mulheres, eles querem pagar pelas mulheres camelos, frutas e joias. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu... quem for com a gente esse ano, vocês vão ter essas experiências. Então, toda vez que eu vou, eu sempre tenho alguns pretendentes que querem casar comigo por camelo. Gente, mas onde que eu vou enfiar camelo aqui? Então, eu fico brincando com eles. Não, tá muito pouco camelo, tô valendo muito mais. Mas isso é legal, porque eles preparam todo o ambiente para casar com a mulher. Eles não só pagam um dote por ela, mas como eles também preparam a casa e montam a casa inteira para quando eles se casarem, a mulher somente chegue e seja aquilo que Deus chamou para ser, a esposa deles. Olha que interessante.
Muito interessante. Outro fato, que isso foi até a Margot que estava me contando, que essa prática deles se casarem com muitas mulheres era porque nessa época tinha muita mulher para pouco homem. Então, como eles não conseguiam gerenciar isso, eles permitiram que os homens casassem com mais de uma mulher. Mas tem uma regra. Ele tem que tratar todas da mesma forma. Olha Isso é também interessante. Mas quem aí se arriscaria? Mas como hoje é um país que está muito escasso, né? Então isso tem diminuído essa prática. Uhum. Eles não estão dando conta de bancar estante de mulher e de dar estante de cabelo, não. Carol, vê se tu consegue colocar o Carlos na live. Eu não consegui aqui pelo da Lumina. Vê se você consegue colocar o Carlos Quezada. Uai. Não consegui. Carlos, se tu já estiver por aí, tu já pode mandar a Ô, solicitação. Carlos, você não consegue pedir para entrar, não? Eu não estou conseguindo mandar não para ele aqui. Para mim só tem a opção envie uma pergunta. Tem aqui numa câmerazinha que tem um mais. Tá vendo aí? Maisinho. Aí se você conseguir... Na minha não tem. A minha só tem a câmera. Conseguiu? Só tem... Não tem, né? A minha não tem. Deixa eu ver aqui. Edi! Gente, Edi. tanta gente aqui. Patrícia, Janine. Carlos, Alicia. cadê você? Carlitos, manda a solicitação aparece aí. pra gente. Manda sua solicitação aí que o Murilo entra. Gente, deixa eu dar mais dicas pra vocês. Curiosidades do Egito. Vocês estão gostando? Vou mostrar pra vocês. Vocês já viram os gatinhos? Sabe essas lojas de 99? Essas lojas chinesinhas que você vê uns gatinhos? Não sei se já viram. De decoração. Tem uns que são chineses, mas tem uns que são egípcios. Lá eles adoram os gatos. Porque pra eles, gatos traz boa sorte. Sim. E como eles comem os ratos, né? E lá é aquela muvucada, eles acham que eles acreditam que o valor do gato está em garantir o sustento deles, porque à medida que o gato come o rato, não vai comer a colheita deles. Olha que interessante a visão deles, né? Deixa eu lembrar aqui de mais... uma outra cultura, porque quem vai para o Egito e quem vai para países que a gente tem que tem muitos árabes, eles têm a cultura de negociar. Me levo, vambora. Estão vendo o nome? Minha amiga, Michelle, minha amiga. Eles têm a cultura de negociar. Então, e eles gostam de atrair os clientes e eles gostam de negociar. É óbvio que tudo tem limite, né? Barganhar faz parte do negócio. Mas a gente tem que ter uns limites aí. Mas eles gostam de, por exemplo, eu quero comprar essa caneta. Aí eles falam assim, $50. Sim. Aí você fala assim, tá muito caro. Aí eles falam assim, 45. Aí você fala assim, 40. Aí você fala assim, não, tá muito caro ainda, 30. Você acaba no final levando ela por 10, por 5. Então eles gostam dessa magia aí da negociação, tá? É muito importante que as mulheres não mantenham contato visual com os homens, tá? Porque isso pode trazer uma atração, algo que, né, você queira evitar, porque eles ficam muito atraídos, principalmente porque a brasileira, ela é muito aberta, ela é muito comunicativa, as roupas são diferentes, né? A gente bota o cabelo pra fora e lá é diferente. Então eles se sentem atraídos. Então é bom que a gente sempre vá com uma roupa que nos resguarde e que a gente também não fique mantendo muito esse contato para a gente não depois ter que organizar isso daí, negociar, para que eles não fiquem aí assediando as mulheres, tá? Carol, já convidei Carlos, assim que ele vê o convite, ele vai entrar. Carol, pode falar. Eu tenho uma outra curiosidade, pode falar aí. Não, era só para tu ir já falando assim da viagem, como vai ser, que dia que a gente vai sair, como vai ser o roteiro lá, já pode... Tá, beleza. A gente vai sair no dia 30 de agosto para encontrar todo mundo em São Paulo. Eu vou acompanhar vocês saindo daqui. E aí a gente vai ficar 3 noites no Egito. Então vão ser 2 noites no Cairo. Então a gente vai fazer o Museu do Cairo, vamos fazer todas as pirâmides, principalmente aquela parte ali de Gizé, que são aquelas pirâmides que todo mundo conhece. E é uma curiosidade que eu vou falar assim, todo mundo falou assim, nossa, Carol, mas como que é esse complexo de pirâmides? Como que foi feito? Os registros dizem que elas foram feitas com blocos de pedras que eram colocadas, gente, com trenós de madeira. Então as pessoas vinham, amarravam aquelas pedras em corda, em alavanca e colocavam com esses trenós de madeira. Aí, nesse complexo Gizé, vocês vão ver que são 3 pirâmides. Uma maior e 2 pequenas. A maior
ela, que é chamada a Grande Pirâmide, ou Keopas, ela tem 140 metros de altura e 230 de base. Pensa que monstro que não é. Então, a gente vai fazer todos esses passeios. E aí, na terceira noite, a gente vai ficar em Santa Catarina para a gente fazer a subida do Monte Sinai, de madrugada, tá? Então, tem que ter aí esforço. Eu tô vendo que todo mundo está treinando. Tem que ter atividade física em dia, porque a altitude é muito diferente, né? E a gente vai subir metade do caminho a camelo, a outra metade a pé. Aí a gente desce, toma café da manhã no hotel, toma um banho e vai embora para Israel. A travessia vai ser terrestre, e aí a gente vai atravessar aí Egito e Israel. Chegando em Israel, a gente vai para Tel Aviv, passa uma noite lá, visita Jope, que é um bairro de Tel Aviv, que é onde a gente vai ter ali todo o ministério do apóstolo Pedro, e também a história de Jonas, que foi engolido pelo grande peixe. E Tel Aviv é uma cidade muito cosmopolita, então a gente vai poder sair à noite. Lá tem praia banhada pelo mar Mediterrâneo. Então é uma cidade muito charmosa. Você consegue ver aí a contraposição do antigo, que é Jope, né? E Jope, ou Jaffa, ou Yafé, significa beleza. Yafé, Yafá em hebraico. E Tel Aviv significa primavera. Então você tem aí a Tel Aviv, que é a parte moderna, né? E Jaffa, que é a parte mais histórica. Então é um bairro super elegante, tem muita obra de arte e uma gastronomia impecável. Tem um porto lindíssimo que a gente vai passar ali, que é um dos maiores portos do país, um dos mais principais e importantes. Depois a gente vai subir. Você quer falar alguma coisa, Murilo? Não, eu convidei o Carlos, eu acho que ele não está conseguindo. Mas se a Mayra chegar por aqui, ela vai entrar. Tá. Que meu filho, na hora que eu acelero, você tem que me parar. Vai. Aí, se você quiser fazer algum comentário, você me fala. Não, aí a gente vai subir 3 noites, vamos ficar 2 noites na Galileia, 3 dias de passeio, e vamos começar o ministério de Jesus ali. Então a gente vai fazer Cafarnaum, a cidade de Jesus, vamos fazer Nazaré, Caná da Galileia, Tagba, vamos fazer um passeio de barco, com barcos que são na mesma estrutura daqueles de 2000 anos atrás, na mesma arquitetura, na verdade. Uau. Então a gente vai ter um passeio de barco no mar da Galileia. E o mais interessante é que a Galileia, para mim, se eu fosse morar em Israel, seria um lugar que eu possivelmente moraria. Porque é um lugar muito aconchegante, um lugar muito de paz, assim. Então é uma brisa, assim, muito suave. Isso me lembra aquele texto bíblico, né, que Jesus mandou as águas se acalmarem. Sim. Então, é como se você até hoje conseguisse sentir essa brisa, sabe? Do Senhor. É algo muito sobrenatural. Então, depois que a gente fizer toda a parte histórica, a gente vai tentar ir numa vinícola, se der tempo, em Caná. Vamos fazer o Sermão do Monte, né? Vamos lá no Monte das Bem-aventuranças, Monte do Precipício. O roteiro tá bem extenso, gente. Se eu lembrar tudo aqui. Gente, só uma coisa. Assim que acabar essa live, eu vou postar, Carol, o roteiro completo lá no Pílulas de Poder. Então, no Posta pra mim também. Pronto, aí eu vou compartilhar e você já reposta aqui também no Lumina. Vai ter o roteiro todo, tudo que a Carol tá falando aqui, vai estar lá o roteiro, day by day. Direitinho. Isso, exatamente. E aí, assim, a gente espera que vocês possam estar conosco. Tem aqui algumas pessoas que vão viajar conosco, mas se você está interessado, fala logo comigo ou com a Carol, porque a gente não sabe se... Né, Carol? Eu vou só finalizar aqui e vou falar, tá? A questão das vagas. E aí, a gente vai fazer 4 noites, então, ali. Camila quer ir. Bora, Camila. Me manda um direct. A gente vai fazer 4 noites em Jerusalém, 5 dias de passeio. E a gente vai fazer, então, toda a parte aí, Museu do Holocausto, Museu de Israel para ver os pergaminhos, Mar Morto com Massada, Getsemane, Jardim do Túmulo, Via Dolorosa, Basílica das Nações, o Monte das Oliveiras. Então, toda a parte, então, toda a Cidade Velha de Davi, o Cenáculo da Última Ceia, a tumba do rei Davi. Então, assim, vamos fazer o mercado de Jerusalém também, pra gente comprar umas boambas, porque ninguém é obrigado a ir pra lá e não trazer. Vamos pra gente experimentar uma gastronomia local.
Um suco de romã. Você vai adorar. Ah, Você vai adorar. Toda esquina tem suco de romã. Uau. Kafta, Carol, falafel. qual comida lá de Israel você mais gosta? Eu gosto de tantas. Ah, Eu vou dar uma receita aqui, que é uma delícia que eu gosto. Sim. Que eu gosto muito, que dá pra fazer em casa, principalmente para café da manhã. Chama shakshuka. O shakshuka você faz um molho de tomate, como se fosse um molho de tomate italiano mesmo. Faz o tomate bem concentrado, como se fosse um molho de macarrão, um molho de cachorro-quente, que a mãe tá dando o palpite ali da receita. Aí você faz o molho. Pra gente conhecê-la. Mãe, eles querem te conhecer. Aí a mãe passa um batom vermelho que funciona. Aí você faz o molho de tomate. Se tiver zatar, é uma especiaria árabe que a gente usa, bota um pouquinho de zatar. E vou fazer uma live de receita. Vamos fazer? Boa. Vou fazer uma live de receitas. E aí você quebra o ovo e coloca ali, faz tipo numa frigideira mesmo, quebra o ovo e deixa o ovo cozinhar ali. Então é ótimo para você tomar de café da manhã com um pãozinho, chama shakshuka. Outro que eu gosto muito é falafel, que são bolinhos de grão de bico, que você abre aquele pão árabe, bota o bolinho lá dentro, põe salada e come. Uau. Outro que eu gosto muito também é hummus, que é a pasta de gergelim aí com grão de bico. Não, pasta de gergelim é tahine. É pasta de grão de bico, aí você põe azeite assim, come no pão pita também. E eu vou ensinar vocês a comer. Você corta o pão com a mão, pega aquele pedaço do pão e molha, sabe, dá aquela vírgula assim e come. Gente, minha mãe vai aparecer rápido. Peraí, Olá, boa noite, pessoal. Cara de uma, focinho da outra, gente. É mesmo, Carol. Muito parecidos, muito iguais. Vamos com a gente, né? Se Deus quiser. Amém. Vamos lá, firme. Não, se eu for e ela não for, se a gente não for um ano para Israel, minha mãe, eu morro. Sou deserdada. Qual lugar a senhora gosta mais lá de Israel? Qual lugar você mais gosta em Israel? Eu gosto do Jardim do Túmulo. Uau. Deve ser emocionante. É uma experiência, assim, fantástica. Meu Deus. Cada pessoa tem uma experiência num lugar. E a minha no Jardim do Túmulo. Vai chorar. Que maravilhoso. É maravilhoso. É um perfume que não tem explicação. Sabe? Meu Deus, sei. Fica assim aquele aroma na gente. Uau. Já quero ir. Qual comida você mais gosta em Israel? Em Israel, falafel, Falafel. shakarruka. É tudo. É tudo, é maravilhoso. E tem os doces árabes, né? Ai, Eu os adoro. docinhos são deliciosos. Vamos comer tudo. Ô, Murilo, faz um print de nós três aqui, ó. Deixa eu fazer um print. Gente, faça um print também se quiserem repostar também, marcando Lumina ou Pílulas. Deixa eu fazer mais um. Aí. Muito Tirado. bem. Foi um prazer, gente. Prazer, Beijo, até lá. Shalom. Shalom. Ô, gente, você falando em Shalom, eu esqueci que eu ia cumprimentar vocês com Salam Aleikum, que é a paz seja com vocês em árabe. Salam Aleikum. Então, a viagem com a gente também é cultura. Então, vocês vão começar a falar algumas coisas árabes, eu vou ensinar vocês alguma coisa de hebraico. Árabe eu não sei falar muita coisa, não. Sei falar salam aleikum, sei falar obrigado, que é shukran. Quando alguém me agradece, eu falo afuan, que é só isso. Aí, em hebraico, é todá rabá. Tá. Todá rabá, muito obrigada. Sim. Shalom. Mashkulum como Mayra você está? Chegou, vamos convidá-la. Mayra chegou, tenta entrar aí, gente. Ô, Carol, pode continuar o roteiro, finalizar pra gente já chamar Mayra. Ok, já fiz o print, ok. Aí a gente vai fazer Jerusalém completo, né? E aí, gente, no pé, no chão, conhecendo, tendo experiência, roupa confortável, vai estar final de verão, então vai estar calor, levar o seu chapéu, o seu tênis, uma roupa bem leve, porque a gente vai fazer assim, pé no chão, algo bem que um nativo faz. Eu acho isso muito importante. Ter experiência de nativo, não só de turista, tá? Então, vai ser assim, sobrenatural. Quanto às vagas, a gente já tá no final delas. A gente solicitou
os bloqueios, parece que a gente vai conseguir mais 15 vagas. Porque as suas já estão assim. Só tô aguardando algumas. Eu tenho reservas e só tô aguardando o final dos pagamentos. Então, meninas e meninos, por favor, venham, porque já tá assim bem escasso. E aí, na segunda-feira, eu vou enviar para vocês vou mandar para você. Olha, Murilo, tá faltando tantas pessoas, porque hoje a gente recebeu hoje alguns pagamentos para eu saber com certeza quantos que faltam, né? Mas a gente solicitou e provavelmente a gente vai receber na segunda os aéreos. Então, vamos colocar aí mais 15 vagas para a gente finalizar. E quem tiver nessa live vai ganhar um cupom de desconto. Eita. Então, só nos enviar. Não sabia disso, olha direct. aí. Então, enviem um direct e peçam a Carol isso aí. Mayra, quais as expectativas para a viagem? Você que já Mayra entrou e eu não vi? Entrou, ela está aqui com a gente, que já está confirmadíssima. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz. Gente, as expectativas são a mil, né? E assim, o que o Senhor tem feito, né? Movendo mesmo. Uhul! Não, o que o Senhor tem feito, movendo mesmo para estar naquele lugar, né? Eu senti realmente que é o momento de ir para Israel. Amém. Né? Porque tudo foi fluindo de forma natural. E é interessante que tudo foi fluindo mais ainda depois que eu me posicionei. Né? Que eu disse, eu vou para Israel. Né? E me posicionei e achei interessante que Carol fez uma reunião comigo para explicar sobre a viagem, sobre os detalhes da viagem. E ela foi falando, né, sobre o trajeto, em quais lugares nós estaríamos. E ela ia falando, e eu só assim, eu era natural. Eu me via orando lá no Mar da Galileia. Uau! Eu digo, gente, eu já estou lá. Né, já estou. E aí, depois que eu terminei essa reunião com Carol, aí eu comentei com uma amiga minha que estava com ela, e eu disse, nossa amiga, a viagem para Israel, eu falei dessa forma, é um investimento alto. Aí ela disse, amiga, viajar para Israel não é dinheiro, é fé. Quantas pessoas eu vi viajar para Israel que não tinha nem emprego, não tinha trabalho. E Deus levantou pessoas para que pudesse ir, né, para pagar a sua viagem. Né? E assim, o Senhor vai fazendo, vai movendo, vai provendo. Agora ver qual é a nossa intenção, qual é a nossa motivação para essa viagem. Né? Entender os tempos e as estações que o Senhor está nos conduzindo. Porque eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, a gente fala sobre a condição. Porque tudo na Bíblia tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Né? Sim. Se creres, serás salvo. Né? Se creres, serás curado. Então, tem a ação do Senhor, mas tem a nossa ação também. Exato. É o que nós estamos correspondendo àquilo que o Senhor está nos falando. Total. Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso posicionamento? Né? Então, será que nós estamos tendo um posicionamento de um filho, daquele que crê, que tem consciência daquele pai que provê todas as coisas, que ele tem prazer de nos levar para conhecer muito mais dele? Gente, não espiritualizando, né? Dizer, nossa, eu vou pisar, né, lá em Israel, vou tocar naquele lugar né? Não, onde a gente pisa, ali a gente pode ser um instrumento do Senhor e Deus pode fazer. Exato. Mas ali não é qualquer terra. Não é qualquer terra. Não estou idolatrando Israel, né? A gente não vai prometer, mas ali tem uma história, né? Ali nos faz visualizar, é algo mais palpável, né? Das histórias que a gente lê e a gente crê no que a Bíblia fala, né? Exatamente. Então, eu acho que, como Carol fala, e eu já ouvi, Carol, não só você, não é clichê, pode falar para qualquer pessoa. Eu ouvi de várias pessoas dizer, gente, quando a gente vai para Israel a primeira vez, todos os anos nós queremos ir. Né? E eu lembro que esses dias eu estava com o intercessor aqui da Lagoinha,
E ela dizendo, eu não tinha dinheiro para ir para Israel. E alguns anos atrás, o pessoal da intercessão disse, ó, você vai para Israel. Eu disse, como assim eu vou para Israel? Você vai para Israel, só paga o seu passaporte, você vai. E ela foi, até o dinheiro, o dólar, para ela gastar lá, ela ganhou o dinheiro, né? Para ir para Israel. Amém. E ela falou o que você falou, Carol. Ela disse, a vontade é de todos os anos a gente ir para Israel. Voltar. É voltar, né? Então... Isso me lembra de quando eu entendi comecei. vocês. Só corroborando com o que você falou, eu quero lançar aqui mais um versículo, que a palavra de Deus diz assim, crie e por isso falei. Isso. Se eu creio e eu expresso, eu declaro. lanço isso no mundo espiritual. Exato. É. Então, a fé é a certeza daquilo que... A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra, mas a fé também... a palavra também, ela é usada como uma arma, A espada. né? Como uma espada. Então, eu creio e por isso eu falo, Exato. né? E isso me lembrou como eu comecei, né, gente? Algumas pessoas sabem. Eu fui convidada por um pastor... quando eu liderava algumas moças, o ministério de moças, né, de jovens, em uma igreja, o pastor falou assim, ai, Carol, eu quero te levar para Israel como uma forma de gratidão, eu quero que você conheça, Deus tem algo para liberar para você lá, não. Eu falei, olha, aí ele falou, olha, eu falei, mas você não tem como ir? Ele falou, não, eu quero te presentear. Eu falei, ok, eu falei, mas eu só vou se minha mãe for. E aí a minha mãe falou assim, eu só vou se meu cartão passar. Isso faltando 15 dias para a viagem. E aí fomos. E quando a gente chegou, e para quem não sabe, eu também sou advogada, então eu conheço, tendo de contrato, de processo, de lei, aí eu cheguei e falei assim pro pastor, olha, eu acho que isso aí é falso. Aí o pastor, não, tudo certo, não. Eu falei, você vai garantir? Garante. Quando chegamos lá, os negócios não, os vouchers eram falsos, não estavam funcionando. E aí eu falei assim, então agora eu vou. O senhor falou que se eu garantir, a gente vai. E aí quando eu fui, aí a gente ficou alguns dias em São Paulo e fomos. E aí foi uma viagem muito diferente daquilo que a gente tinha comprado. E eu falei, olha, Israel é sonho, sabe? E eu e minha mãe entendemos de Deus que o Senhor iria nos levantar para que ninguém mais passasse por aquilo que a gente passou. Então isso tornou uma missão. Então hoje para mim, direito... Sabe? Não é mais o meu estilo de vida, não é mais. Eu tenho um escritório ainda, a gente tem ainda, mas Israel ele se tornou o nosso legado. A gente quer cumprir mesmo o mandamento do Salmo 122. A gente entende isso, né? De que todas as nações subam à Terra Santa. E eu quero ser um instrumento de Deus para levar muita gente para Israel. Amém. Glória a Deus. Então, assim, quando você me diz isso, isso me dá fé para continuar. Confirma, né? Exatamente, porque quantos milagres a gente... Minha mãe aqui falando que a nossa missão também é tratar os clientes como a gente gostaria de ser tratado. A empatia. E eu tenho percebido isso, tá? Todo mundo que vai e tem a reunião com a Carol, volta pra mim e diz, Murilo, a viagem vai ser incrível. E especificamente porque a Carol é muito gente boa. A Carol, vai ser... Amém. É Jesus, gente. Não tem nada a ver comigo. É ele que me faz assim. E só quem perguntou aí sobre o cupom é Pílulas de Poder. Fala, Carol, Pílulas de Poder. Pela live do Pílulas de Poder, aí vocês vão ter uma condição especial, que ela já tá dando uma condição muito especial, na verdade. Mas exato. Ela pode... Carol, continua, pode falar. Então, assim, não só a Mayra, mas quantos passageiros a gente vê com milagres financeiros. Não só milagres financeiros. Quando chega lá, gente, é incrível. Vou contar um negócio pra vocês que é muito pessoal. Toda vez que eu chego em Israel, eu ganho uma grande ação no escritório. Coisas assim que nunca aconteceriam, que é Deus. Então, assim, essa é uma experiência que eu tenho. Mas, assim, quantas pessoas já foram curadas? Quantas pessoas que foram buscando por alguém da família? E por exemplo, tinha uma passageira nossa que a filha estava grávida e ela era estagiária e o marido dela estava desempregado. Passaram 3 dias que ela estava em Israel. A filha dela liga e falou assim, mãe, o colégio que eu era estagiária vai me contratar como efetiva. Grávida. 6 meses. Uau. Aí passaram 2 dias, ela liga de novo. Mãe, meu marido está empregado. Gente, eu não acho que isso é coincidência. Não é. Eu não quero mistificar. Não é o meu lugar.
né? Uma outra, a minha prima, a prima da minha mãe, a gente tem uma prima que ela vai todo ano com a gente. Todo ano ela vai. E aí ela foi por uma prima minha. Essa prima da minha mãe é da idade da minha mãe, mas a gente é como se fosse minha tia. E aí ela foi pela sobrinha dela, que é minha prima. E ela foi porque minha prima tinha um sonho de engravidar. E aí ela foi, em intenção dessa minha prima. Hoje a gente tem a Joana. E o mais engraçado é que no dia do parto da Joana, na noite do parto, o Senhor tinha me dado uma visão, assim, a respeito do parto. Eu comecei a orar. E enquanto eu orava, o Senhor falava comigo assim, você precisa repetir salve agraciada. E eu comecei a ministrar isso sobre a criança. E quando eu fui ver, aí eu levantei de madrugada, o Espírito Santo falou comigo assim, você sabe o significado de Joana? E quando eu entrei no Google para ver, significa salve agraciada. Olha isso. Então, alguém que recebeu uma graça, da fé. Então, assim, eu creio que o Senhor... Gente, vocês não tem noção. Eu não vou ficar contando, você vai falar assim, a Carol, ela tá inventando. Não, tem que ir pra experimentar, pra entender. A Janine, daqui do nosso grupo, teve uma venda que ela não esperava. Assim, um milagre na vida dela. Então, assim, eu creio que Deus, ele tem um propósito. Eu falei com o Murilo, assim, é uma chave que vira na nossa vida. E eu creio que o Senhor vai fazer. E aí não se trata do que o que eu vou fazer, igual hoje a gente tinha organizado uma live, nananana, eu falei, Murilo, deixa na dispensação de Deus. O que ele quiser vai acontecer. Exato. E tudo mudou, tudo aconteceu, e as coisas... E olha, Deus surpreende, do jeito dele é melhor. Do jeito dele é melhor. Então, se vocês estão achando, a viagem vai ser boa, a Carol é muito legal. Gente, eu tenho meus defeitos, nem imaginam. Mas quando vocês colocarem expectativa no Senhor, aí sim, eu posso te garantir que vai ser melhor do que você imagina, porque ele faz infinitamente mais do que pedir. E a nossa oração tem sido essa, né, Carol? Que tudo convirja para Jesus. Que ele seja glorificado, que ele seja reconhecido, que ele seja realmente exaltado em cada passageiro, em cada lugar que a gente for visitar. E assim, eu tô com expectativa altíssima em Deus, porque eu sei que nós viveremos grandes coisas lá naquela terra. E aí, a gente já passou mais de 1 hora de live, vou deixar aqui mais um texto, já para a gente ir finalizando. Eu queria deixar aqui Filipenses 3, do 12 ao 14. É um texto que quando eu estava estudando aqui a questão do êxodo, do Egito, Deus falou comigo, né? Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que o fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo do que ficou para trás, gente, a gente avança para frente. Esquecendo do nosso tempo de Egito. Mayra está aqui, a gente tem um amigo que fala muito isso. Não lembra do tempo do Egito, não fica com saudade do Egito. Esqueça o que se foi, do tempo de escravidão, do tempo que você vivia no pecado. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas muito maiores, mais elevadas, e eu creio que aqueles que se dispõem a dar esse passo de fé, assim como a Mayra, assim como a Janine, assim como eu dei um grande passo de fé, o Carlos, o Daniel, tanta gente... E Deus começa a prover, Deus começa a fazer milagres e gerar no espiritual aquilo que a gente já declarou em fé. Então, usem com sabedoria a fé de vocês e uma fé proativa. Uma fé que declara, que fala, crie, por isso declarei, por isso falei. Informando no mundo espiritual que nós servimos a um Deus que tudo pode. Um Deus que pode mudar a nossa estação. Mayra e Carol, podem falar aí também, finalizando. Alguém está perguntando aqui se precisa ser vacinado. Egito e Israel não exigem mais vacina, tá? Apenas PCR. Egito precisa de visto e a gente vai fazer o visto para vocês. Ele tem um custo de $30, então esse custo já está incluído dentro do pacote, tá? Agora a gente só está orando para que a Turquia, porque a gente vai fazer uma conexão em Istambul, para que a Turquia libere também. Tá? Mas a gente vai fazer uma reunião final com vocês, acredito que na próxima semana. E aí, a partir dessa reunião, a gente vai trazer todas as informações necessárias. Por Egito também precisa de uma certificação internacional de vacina de febre amarela. Então, todos esses dados...
Ah, Carol, não tenho passaporte, não tem problema, a gente organiza tudo, tá? Para Israel não precisa de visto. Gente, e o dólar está caindo. O dólar hoje está Obrigado, Jesus. 4,88. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Gente, e vai ser muito divertido. Eu queria contar para vocês que a nossa viagem, assim, eu entendo que vocês estão de férias. Então não é uma viagem cansativa, bíblica, 24 horas. É óbvio que não tem como você desviar essas coisas, né? Porque você tá ali num ambiente isso. Não, é o dólar turismo, viu? O dólar turismo tá 4,88. Então, vocês vão me perguntando aqui, porque a gente tem vários câmbios diferentes para cada coisa. Exato. Não, isso eu quero fazer uma observação aqui, Carol e Murilo, a respeito da viagem, porque assim, já quando a gente se conheceu, né? Gente, nós nos conhecemos numa live como essa, né, Carol? Fazendo uma live com o Murilo, a gente se conheceu. Foi, verdade. Foi! De Nicolas. Verdade. Foi, isso. Foi Nicolas Ferreira. E aí, eu queria fazer uma observação. Meu sonho é levar ele para Israel. Eita. É o sonho dele para Israel. Nossa. Vamos chamar ele para ir na caravana do Pílulas. Infelizmente, eu acho que ele vai estar no período eleitoral. Ah, verdade. Eu acho que agora não sei, né? Não... E outra, eu sei que tanto a Mayra quanto a Carol são patriotas. De lá nós iremos orar muito pelo Brasil, tá, gente? 7 de Profetizar setembro sobre o Brasil. em Israel, hein? 7 de setembro em Israel. Liberdade Profético. sobre o Brasil. Profético. Eu Pode queria falar, É Mayra. mistério. informação assim, gente, sobre viagem. Carol falou sobre essa questão que ela, né, não deu certo com o golpe, né, a primeira viagem dela para Israel. Eu quase que passava por uma situação lá em Pernambuco. Antes de morar aqui em Belo Horizonte, eu estava para ir em um grupo, né, lá da cidade de Recife, de uma pastora muito conhecida, viajar com ela, com o seu grupo. Porém, o valor, como estava abaixo, enfim, muita gente se inscreveu e tal, e ela também, ela organizou esse grupo. Resultado, eu não consegui, porque já tinha uma lista de espera, né, para essa viagem, e um ano depois eu soube que essa viagem também foi um golpe. E essa pastora, Isso. ela é muito conhecida lá em Recife. Ela passou mal, ela foi para o hospital. Meu Deus. Muitas empresas, elas se aproveitam da fé, né, das pessoas. Né? Quantas Exato. pessoas têm esse sonho de ir para Israel? Então, assim, procure empresas que têm credibilidade. Eu, assim, quando a Carol me contou a história dela, a experiência dela, eu digo, é com você que eu vou. Porque ela vem com também né? Sou fã. Esse cuidado, essa sensibilidade, né? Então, quando ela está nesse, como a mãe dela falou, né? Então, ela quer nos tratar como gostaria de ser tratada. Porque ela já sentiu isso na pele. Né? Essa questão do golpe, sabe que é um sonho de muita gente de ir para Israel. Né? Então, quer dar o melhor para esse momento, né? Que a gente venha aproveitar. E outra, além de conhecer o contexto histórico, mas é conhecer o contemporâneo, como é a cultura atual, né? Lá de Israel. A gente também sair para conhecer. Exato. E também a viagem, pesquisando outros grupos, estão praticamente o dobro do valor. Olha isso. Sim, e para fazer o mesmo roteiro. Nem Verdade. o valor do dólar está baixando, isso vai favorecer para que a gente possa estar nesse lugar, né? Possa ter a Amém. oportunidade de viajar mesmo para Israel. Né? Ter esse privilégio mesmo de estar lá. Amém. Um dos nossos diferenciais, Mayra, eu sempre tive dificuldade porque não é todo mundo que sabe trabalhar com Israel, principalmente no Brasil, né? E é uma outra cultura, é um outro povo, e toda vez que eu vou, eu tenho encontros, né? Eu tenho jantares com fornecedores locais, então eu conheço com quem eu compro. Então a gente decidiu esse ano fazer com fornecedores locais. Sim. Então, porque muita gente quebrou, então às vezes eu fui ali em algumas operadoras para saber, com quem que você está trabalhando, e eles não sabem. Então, como eu tenho muito amigo guia,
muito amigo que trabalha lá. Eu falei, me conta, como é que tá o bafão aí? Quem tá, quem não tá? Porque você tem que ter esse cuidado, né? Não adianta só a minha operadora ela ter aí um capital que segure qualquer problema que eu tiver. Mas é o fato dela conhecer com quem que ela tá comprando. Então, tem muita empresa que quebrou, abriu outra com o mesmo dono, e eu falei, não quero. Não quero, não quero, não quero. Então, meus passageiros sempre vêm. Sempre tem uma noite em Jerusalém ou em Tel Aviv que eu saio com os meus fornecedores, porque a gente vai tratar de negócio, vai ter algum dia aí no horário livre, eu vou deixar vocês no mercado ou no hotel aproveitando a estrutura para estar visitando o hotel pé no chão, que eu entro no quarto, entro na cozinha, entro nos banheiros. Eu sou dessas, eu gosto de saber e vender aquilo que eu consumo, né? E essa viagem do Murilo foi uma viagem muito interessante porque a gente nunca trabalhou com padrão menos de 4, 5 estrelas, né? E aí a nossa operação estava lá, aqui, uma base nossa do Brasil estava lá e ela visitou hotel por hotel e falou, olha, pode usar, pode entrar, não é carpetado mais, são hotéis que estão todos reformados, são categorias 3 estrelas, por isso que a gente tem um valor melhor, mas é algo que a gente consome, né? Então, porque a categoria de hotéis em Israel é diferente da categoria que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Então, o brasileiro, ele sempre fala assim, que isso, eu só quero um hotel com uma cama para eu deitar e um banho. Acontece que se a cama for dura e o chuveiro for um pingo lá, um pingo cá ali, e o negócio não rolar, ele vai ficar insatisfeito. Então, vai além de Você chega muito cansado, gente. Eu não sei você, mas quando eu tô muito cansada, nem sempre eu vou bater na cama e vou dormir. Então, eu preciso de ter um ambiente que me traga um sono tranquilo. Pelo menos um colchão bom, um travesseiro bom, uma roupa de cama legal. Então, não é... Quando eu fui daquela vez que a gente tomou um cano, eu fiquei num hotel que no jantar só tinha carne de camelo e carne de avestruz. Eu podia escolher de noite. Não. Então, assim, eu vou na de avestruz. A de camelo, ela dá aquela... Ei, Sandra, boa noite, amor. Minha amiga Sandra, entrando aí, boa noite. Então, é isso, sabe? Que a gente tem esse cuidado, né? De colocar vocês em lugares que a gente conhece, com fornecedores que a gente conhece. E porque, de fato, gente, é uma comida diferente, né? E a gente vai ter nesses hotéis aí, pelo menos um básico de uma comida internacional. No hotéis 4 estrelas, você tem várias baias com muitas opções, mas vão ser opções que a gente vai conseguir manter aí, né? E eu gosto que eu tava falando pra vocês que eu gosto de ter experiência de nativo com o passageiro. Então, à noite a gente vai sair, eu vou levar em vocês lugares que os nativos vão, né? Pra gente tomar um café à noite fora, pra gente fazer um passeio. Tem um show que acontece à noite, não tá no nosso roteiro, porque ele ainda tá bem definido, mas se tiver disponível, eu quero sair com vocês à noite pra gente ir num show de luzes, né? Eu já dando os spoilers da vida. Não posso contar das coisas que eu quero fazer, mas assim, tem muita coisa que vem fora do script. Por exemplo, eu tive uns passageiros que a gente queria ir pro show, e aí eles queriam andar no trem de Israel. E aí a gente tava tudo organizado, falei, gente, não tá no script, não dá. E aí no dia do show a gente pegou o trem com eles, e a gente foi de trem, paramos na porta do portão de Jaffa, entramos na cidade de Davi, e foi assim, fantástico sair na noite no mercado. Então, assim, eu gosto dessas coisas do inesperado, sabe? Da surpresa. Nossa, a gente não tava no script, isso é muito gostoso. E no final, a gente sempre tem uma confraternização. Vai ter esse ano, tem quiz para ver se o pessoal tá participando. Glória a Deus que o Murilo vai, que eu sei que ele gosta dessas coisas, ele vai fazer isso para mim. Então, assim, é uma viagem muito descontraída. A gente tem os tempos mesmo de oração, de Bíblia, mas a gente também tá de férias. Então, vai ter também, gente, que eu esqueci de falar, a gente vai subir de teleférico no meio do deserto, vendo o Mar Morto para Masada. Uau, não sabia. Vamos... Ai, gente, fugiu aqui, minha irmã passou ali, eu perdi o raciocínio. Não dá mais spoiler, não. Não pode? Então tudo bem. A gente vai ter renovação de batismo no Rio Jordão. Santa Ceia no Jardim do Túmulo. Meu Deus. Tudo. Meu Deus. Cabe mais spoiler? Carol. Não vou contar mais, não. Vai levar lencinho. Não. Teve uma cliente minha que eu tava constrangida com a família dela. Ela chorava tanto
que os filhos dela ficavam preocupados, tipo assim, mãe, você tá sentindo bem? Eu falei, não, tô dando um couro nela aqui de manhã, de tarde, de noite, pra ela gostar da viagem. Porque ela se emocionava tanto que, tipo, as fotos dela tudo assim, tipo, tudo chorando, cara inchada. Então, Deus. Eu tô chorem, vocês vão chorar. Eu choro, gente, toda vez que eu vou. tá, Carol. Eu tô Como? achando que o nosso grupo vai ser o som do riso, porque quando a gente se Eu acho. Eu acho. Você sabe que eu acho que vai ser uma coisa assim. Nossa. Eu acho que vai ser misturado. A gente vai rir, vai chorar, vai rir, vai chorar. Tipo Oh. Ana, embebedada no espírito. Eu vou andar de avião. Tem que ter esse meme. Eu quero fazer esse vídeo. Eu vou fazer. Ah, vai vamos ter fazer. o vídeo também da dancinha das meninas em frente às pirâmides. Ó, gente, vamos orar para finalizar, Vamos. porque a gente já tá. E a gente vai ter outras lives, sim, pessoal. Em junho só, o meu Instagram é liberado para live. Então, A gente faz daqui pra lá- aqui. daqui para lá a gente tá fazendo live aqui, no Zoom também, a gente tá tendo estudo do Israel. Então a gente vai se falando e a gente vai ter muitas outras lives. E é muito Vamos fazer a próxima de receita? boa. É bom. Ah, você tem que fazer a receita e mandar aqui para Pernambuco, pelo Sedex. Aí, Uai, só não tem jeito pra morrer. O resto, Aqui, o pernambucano em Minas Gerais. pronto, resolvido. ô gente, bendito seja Deus que enviou Mayra na minha vida. Gente, vamos finalizar, porque senão a gente fica a noite toda aqui falando, que é muito bom falar, né? Quando a gente tá conectado no mesmo propósito, é muito bom. E por aqui a gente já tira um gostinho de como vai ser essa viagem, né? Cada passageiro que chega, cada pessoa interessada, é como a Mayra, como a Carol, são pessoas assim que têm convicção daquilo que elas querem fazer em Israel, que é honrar e exaltar o nome do Glória a Senhor. Deus, a Amanda. Então, É minha amiga do Glória a Deus. Tá me mandando aqui um Glória a Deus. Eu tenho que mandar um Glória a Deus pra ela. glória a Deus. Manda pra ela um Glória a Deus, Murilo. Manda pra Glória ela a um Glória a Deus, Deus aí, Amanda. Mayra. Glória a Deus, Amanda. Eita, glória. Ô, Carol, aí pra finalizar a gente vai orar. Carol vai orar. Vai, mais uma vez... Acabando meia-noite. Abençoando essa viagem, abençoando cada passageiro, pedindo que o Senhor seja a provisão e o milagre que cada passageiro precisa para estar com a gente nesse lugar. Amém? Amém. Gente, depois vou postar o meu look pra vocês. Os meninos me pediram assim, levanta pra ver meu look de Dubai, mas que foi comprado em Israel, bem egípcia. E quem quiser, a gente faça essas encomendas aí. Aí sim. Fechou. Vamos lá. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento. Deus, que live preciosa. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque do seu jeito é melhor. Muito obrigada. Amém, Porque Jesus. tu és Deus Emanuel, o Senhor permaneceu aqui conosco e o Senhor continuará sempre. Muito obrigada porque o seu amor nos alcançou. Amém, Muito obrigada Jesus. porque nós somos o teu povo escolhido. Amém. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos uniu nesse propósito. Aleluia. Eu quero pedir que o Senhor alcance cada pessoa que entrou nessa live. Amém. Eu quero pedir que o Senhor venha sobre cada um, que o Senhor venha revestir cada um, Deus, do teu espírito, do seu poder, da sua graça, da tua unção, do teu amor. Eu peço que o Senhor abençoe essa viagem e aqueles, Deus, que têm esse desejo. Nós sabemos que não são eles, mas que é o Senhor quem coloca. Eu oro por provisão, eu oro por fé. Eu oro para que o Senhor libere dom de fé, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele quem libera esse dom. Então, Deus, eu oro para que tudo que foi falado aqui fique gravado aos corações, para que venha ser mesmo um condutor, Deus, de fé, que veio do teu Espírito para o nosso, para cada um dessas pessoas que estão aqui, para que eles possam verdadeiramente crer, Deus, que é o Senhor quem faz. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, pedindo que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue mesmo fortalecendo cada um. Eu oro pela vida do Carlos, eu oro mesmo, ele está pedindo aqui oração, o Carlos ele vai estar com a gente no grupo com sintoma de dengue. Eu oro mesmo dando um Visita, Senhor comando Carlos, Senhor. a partir da palavra de Saúde Deus que diz dele, que Senhor. pelas suas pisaduras Sistema ele já está imunológico, sarado. Eu Senhor, oro para o corpo que dele, Pai, no nome todo o de corpo dele Jesus, seja Senhor. restaurado, que Visita cada todas célula, cada as células dele sejam agora renovadas, que os anticorpos dele Em vençam. nome Deus, de Jesus. eu oro para que
Toda Visita dengue que está no Carlos, corpo Pai. dele, Deus, venha ser agora aniquilada, extirpada. Retirada no E eu nome de declaro, Jesus, Carlos, seja Senhor. completamente curado. Em Que nome de toda dor no Jesus, corpo Senhor. saia, pelo nome de Isso, Jesus. E eu Jesus. declaro que o Em nome sangue de de Jesus está Jesus. sobre o Carlos. E Aleluia. que Em toda nome de dengue Jesus. hemorrágica seja agora aniquilada desse corpo. Eu oro para que os Qualquer glóbulos dele complicação, sejam Senhor. completamente restaurados. As hemácias, Deus, que o sangue dele é Sistema totalmente imunológico purificado e fortalecido pelo teu renovado toque, pelo Senhor. Em sangue de nome de Jesus. Jesus, Pai. Em nome de Seja Jesus. curado, Carlos, Livra-o no nome de em nome de Jesus. Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Obrigada, gente. Foi bom Deus. demais. Gente, tira uma selfie nossa aqui. Selfie não. O print de nós três Deixa eu aqui. tirar o print. Vou tirar o print. Prontas? Peraí. Gente, tem gente que fica melhor não, né? Oi, vai. Outro. Gente, outra. Pessoal, Aqui, contar pra vocês uma coisa. Eu vou ser a mineira mais nordestina depois dessa viagem. Vai. Vou sair falando vice, vou sair falando oxi. O que mais? vai mesmo, vai mesmo. Vice, Oxi, Maninha. Maninha, pai. Maninha vai comigo, gente. Maninha. Maninha não vai, mas maninha vai. Ah, pois é isso, gente. Obrigado por estarem aqui conosco. A live seria no Pílulas de Poder. Como eu falei, houve esse imprevisto, mas Deus está no controle de tudo. E toda honra, toda glória. E, Carol, obrigado por ceder o espaço aqui. Carol me deu a senha, me deu o login do Lumina para eu entrar aqui. Carol, obrigado. Deus tem usado muito a Carol na minha Amém. vida. Tem Amém. servido muito assim. E vai ser incrível, vai ser incrível. Gente, é isso. Eu A que live, agradeço a confiança. a live vai ficar salva aqui no Lumina Tour. Faz tudo que você tem que fazer aí, que eu não entendo nada disso. Pronto, eu vou deixar a live salva aqui. E, pessoal, vou estar agora postando lá no Pílulas de Poder todo o roteiro. Então, vocês vão lá, vão conferir, vão salvar, vão entrar no meu direct, no direct da Carol, pedindo, Carol, eu quero ir com o Pílulas de Poder, ter aquele desconto que você falou, aquele cupom, e aí a Carol vai encaminhar tudo, tá, gente? Tchau, fiquem na paz, fiquem na bênção. Shabbat Shalom, né, Carol? Shabbat Shalom, esquecemos do Shabbat Shalom. Tchau.